O caminho de Gabriel, quando a graça encontrou um coração perdido. Gabriel sempre teve um sorriso fácil. Alto, de voz calma, ele era daqueles que todos gostavam à primeira vista. Mas por trás daquele jeito tranquilo, havia um homem afundado em um poço que ele mesmo cavara. Há 5 anos, depois de perder o emprego na construção civil, ele começou a vender algumas coisas para sustentar a família. No início, eram só pequenos favores para conhecidos, um maço de cigarro aqui, uma garrafa de pinga ali. Mas o tempo foi passando, e os favores viraram pacotes escondidos dentro de caixas de sabão em pó, entregues de mãos dadas com mentiras para a esposa, Ana. Ana trabalhava como costureira, costurando o dia inteiro para criar as 2 filhas, Sofia e Helena, de 8 e 5 anos. Ela desconfiava, mas Gabriel sempre tinha uma desculpa: é só até arrumar outro serviço, amor. Até que um dia, a polícia bateu à porta. Não o levaram naquele dia, mas a ameaça pairou como uma nuvem escura sobre a casa. Gabriel passou noites em claro, suando frio, imaginando as filhas crescendo sem ele, Ana chorando sozinha. O medo consumia, mas o vício pelo dinheiro fácil era mais forte. Até que, numa tarde de sábado, enquanto passava em frente a um pequeno salão alugado no bairro, ouviu vozes cantando. Não havia bateria, nem guitarra, só homens e mulheres, todos vestidos com simplicidade, cantando em uníssono um hino que ele nunca tinha ouvido. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Lava-me no teu sangue, purifica-me, Senhor. Gabriel parou. Não era um culto barulhento, não havia show, nem palmas. Só pessoas comuns, algumas de cabeça baixa, outras com as mãos postas, como se estivessem falando diretamente com Deus. Ele sentiu algo estranho no peito, uma pontada de saudade de algo que nunca tinha conhecido. Hesitou, mas entrou. Dentro, o ar cheirava a café passado e a madeira envelhecida das cadeiras. Os irmãos o cumprimentaram com um aperto de mão firme e um sorriso sincero, sem perguntar quem ele era. Um homem mais velho, de ternos escuro e óculos redondos, dirigia a reunião. Depois soube que era o ancião Roberto, um homem de poucas palavras, mas de uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos orar pelos que estão aqui pela primeira vez, disse o ancião, e Gabriel sentiu os olhos de todos se voltarem para ele por um segundo. Não foi um olhar de julgamento, mas de acolhimento. Alguém lhe estendeu um inário, e ele seguiu os versos, gaguejando. Pecador, venha Jesus. Ele te quer salvar? Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã chamada Marta se levantou. Era uma senhora de cabelos grisalhos, vestida com um vestido longo e discreto. Com voz trêmula, contou como o filho, viciado em drogas, tinha sido libertado depois de meses de oração. Eu não desisti, irmãos. Deus ouve, ela disse, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Gabriel sentiu as pernas tremarem. Aquilo era real, aquelas pessoas acreditavam de verdade que Deus podia mudar uma vida. Quando o ancião pediu se alguém queria ser batizado, ele não pensou 2 vezes. Levou a mão ao peito e se levantou. Eu quero, disse, e sua voz quebrou. Naquela mesma noite, depois do culto, o ancião Roberto o chamou para conversar. Não fez sermão, não o acusou. Só perguntou. Filho, você está com algum fardo? Gabriel caiu em prantos. Contou tudo, as drogas, o medo da prisão, a vergonha de trair a confiança de Ana. O ancião ouviu em silêncio, depois pôs a mão no ombro dele e orou. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. Senhor, este filho teu está perdido, mas tu o conheces pelo nome. Livra-o, Jesus. Quebra essas correntes. Nos dias seguintes, Gabriel voltou à igreja. Dessa vez, levou Ana. Ela chorou quando soube de tudo, mas também viu algo diferente no marido, um brilho nos olhos que não era medo, mas esperança. Os irmãos os abraçaram, sem julgamento. A irmã Clara, uma senhora que trabalhava na cozinha da igreja, começou a levar marmitas para as crianças. Até vocês se firmarem, ela dizia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas a prova maior ainda estava por vir. Uma semana depois, 2 homens bateram à porta de Gabriel. Não eram policiais, mas compradores antigos, exigindo mais a mercadoria. Gabriel olhou para as filhas brincando no quintal, depois para Ana, que seguiu costurando, como se não tivesse ouvido.
Ele sentiu o suor escorrendo pelas costas. Não trabalho mais com isso, Anne disse, e sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Os homens riram, ameaçaram, mas Gabriel não cedeu. Quando eles foram embora, ele caiu de joelhos no chão da sala e chorou. Não de medo, mas de alívio. Aquilo era um milagre. No domingo seguinte, foi o dia do batismo. A igreja alugou uma piscina em uma casa de irmãos. Gabriel entrou na água com um sorriso nervoso, vestido com a túnica branca que a irmã Marta tinha costurado para ele. O ancião Roberto batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando Gabriel saiu da água, sentiu como se tivesse nascido de novo. Ana abraçou-o forte, chorando. Deus te trouxe de volta para nós. Os anos passaram. Gabriel arrumou um emprego honesto em uma marcenaria, e Ana abriu uma pequena oficina de costura em casa. As meninas cresceram vendo o pai ler a Bíblia todas as noites, ouvindo os hinos que ele cantava enquanto trabalhava. Às vezes, nos cultos, quando os irmãos se levantavam para dar testemunhos, Gabriel também se levantava. Contava como Deus o tinha livrado das drogas, da prisão, da vergonha. E sempre terminava assim: Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está perdido, venha. Aqui, você vai encontrar um caminho. E era a verdade. Porque na congregação cristã no Brasil, Gabriel não encontrou só uma religião. Encontrou uma família. Encontrou paz. Encontrou a Deus. Lições que ficam. 1. Nunca é tarde para mudar. Gabriel estava afundado, mas Deus estendeu a mão. A igreja não o julgou, o acolheu. 2. A fé verdadeira se vê nos pequenos gestos. Não foi um milagre espalhafatoso que salvou Gabriel, mas a oração sincera, o apoio dos irmãos, a palavra certa na hora certa. 3. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. O ancião Roberto, a irmã Marta, a irmã Clara, nenhum deles era famoso, mas todos foram instrumentos de Deus na vida de Gabriel. 4. A simplicidade tem poder. Não houve show, não houve promessas de riqueza. Só Deus, sua palavra e um povo que acreditava nele. Até hoje, quando Gabriel passa em frente àquela igrejinha simples, ele sorri. Porque ali, entre hinos sem instrumentos e irmãos de coração sincero, ele encontrou o maior tesouro, a salvação. E isso, nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Gabriel não imaginava que aquele reencontro com Deus mudaria não só a sua vida, mas também a de sua família. Sua mãe, Dona Maria, que por anos carregou o peso de ver o filho se afastar, agora chorava de alegria ao vê-lo voltando para casa com a Bíblia debaixo do braço e um brilho diferente nos olhos. Meu filho, eu já tinha perdido a esperança, ela confessava, abraçando-o forte. Mas Deus ouviu minhas orações escondidas, aquelas que eu fazia sozinha no meu quarto, com lágrimas. O que mais impressionava era como Gabriel tinha se tornado um instrumento de bênção para os outros. Ele não guardou para si a graça que recebeu. Começou a visitar os jovens da comunidade que, como ele, estavam perdidos nas ruas, nas drogas, na falta de propósito. Se Deus mudou minha vida, pode mudar a de vocês também, dizia, com uma convicção que só quem experimentou o milagre de perto pode ter. Um dia, ele levou um amigo de infância, o Tiago, para a igreja. Tiago era daqueles que riam das coisas de Deus, que achavam que fé era coisa de fraco. Mas quando entrou na CCB e sentiu aquele ambiente de paz, aquele povo simples cantando com o coração, algo nele se mexeu. Nunca tinha sentido uma coisa assim, ele admitiu depois, envergonhado. Parecia que alguém estava falando direto comigo. E não era só impressão. Naquela noite, Tiago também se ajoelhou e chorou, pedindo perdão. Mais uma alma resgatada. A irmã Clara, que tanto orou por Gabriel, costumava dizer: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Gabriel era a prova viva disso. Ele não tinha formação teológica, não sabia falar bonito, mas tinha algo que nenhum diploma poderia dar, um testemunho verdadeiro. As pessoas ouviam ele falar e pensavam: se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também. Com o tempo, Gabriel começou a ajudar nas reuniões de jovens. Não como líder, mas como alguém que estava sempre pronto a estender a mão. Ele organizava encontros nos fundos da igreja, onde os rapazes podiam conversar sem vergonha, compartilhar suas lutas.
Muitas vezes, era só um café preto e um pão de queijo, mas ali, entre risadas e lágrimas, vidas eram transformadas. Até o ancião Roberto, que no começo só via Gabriel como mais um caso difícil, agora olhava para ele com orgulho de pai. Você é a resposta de muitas orações, meu filho, ele disse certa vez, colocando a mão no ombro do rapaz. Não só suas, mas das mães que choram pelos filhos, dos pais que não sabem mais o que fazer. Você é uma prova de que Deus não desiste de ninguém. E assim, a igrejinha simples da periferia, que muitos ignoravam, se tornou um farol. Não por causa de estruturas grandiosas ou pregadores famosos, mas porque ali, no meio do povo humilde, Deus estava agindo. Gabriel, que já tinha sido considerado um caso perdido, agora era um dos que levavam outros para a luz. Quando perguntavam a ele como tudo tinha acontecido, Gabriel sorria e respondia: não foi eu, foi Deus. Eu só deixei ele trabalhar. E olha só o que ele fez com um homem quebrado. E então, com os olhos brilhando, ele acrescentava: se Deus fez. O irmão Daniel contava essa história com tanta emoção que até quem já tinha ouvido 100 vezes se emocionava de novo. Era como se cada palavra dele carregasse o perfume da graça de Deus. E naquela noite, no culto da Congregação Cristã no Brasil, o Espírito Santo estava ali, tocando corações, como sempre faz quando os irmãos se reúnem com fé. Enquanto ele falava, uma irmã chamada Maria, que estava sentada nos bancos da frente, não conseguia segurar as lágrimas. Ela tinha um filho, o Lucas, de 16 anos, que há 3 anos tinha se envolvido com drogas e violência. As noites dela eram de choro, os dias de oração desesperada. Já tinha levado o menino em médicos, psicólogos, até em centros de recuperação, mas nada adiantava. Cada vez que o telefone tocava, seu coração gelava, com medo de ser a notícia que ela mais temia: seu filho está morto. Mas naquela noite, enquanto ouvia o testemunho do irmão Daniel, algo dentro dela mudou. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu, foi uma certeza quietinha, mas forte como pedra: Deus pode fazer por Lucas o que fez por aquele homem. Ela se levantou, tremendo, e foi até a frente do salão. Os irmãos já conheciam sua dor e, sem precisar de muitas palavras, se juntaram a ela em oração. As mãos se ergueram, os corações clamaram, e o nome de Jesus foi invocado com fé. 3 dias depois, Lucas chegou em casa às 2 da manhã. Maria, que estava acordada como sempre, porque que mãe de filho nas ruas consegue dormir, ouviu a chave girar na fechadura e se preparou para mais uma discussão, mais uma noite de gritos e portas batendo. Mas quando olhou para a porta, quase não reconheceu o filho. Os olhos dele não estavam vermelhos, nem vidrados. Não cheirava a álcool ou maconha. Estava sujo, com a roupa rasgada, mas tinha algo diferente no rosto: era vergonha. E medo. E algo que Maria não via há muito tempo: lágrimas. Mãe, a voz dele quebrou. Eu não aguento mais. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de ir pro inferno. Maria não perguntou nada. Não gritou, não chorou. Só abriu os braços, e o menino, que já era quase homem, se jogou neles como quando era criança. Eles ficaram assim por não sei quanto tempo, até que Lucas murmurou: eu quero ir na igreja com a senhora. Aquela que o Senhor fala tanto. Maria não precisou dizer que já tinha orado por ele. Não precisou contar que os irmãos da congregação estavam intercedendo. Só segurou a mão do filho e sussurrou: Deus já te esperava, meu filho. Ele nunca desistiu de você. No domingo seguinte, Lucas entrou pela primeira vez no salão da Congregação Cristã no Brasil. Não foi fácil. Os irmãos não o julgaram, mas ele sentia o peso do que tinha sido. Nas primeiras semanas, ele mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, tão envergonhado estava. Mas os irmãos oravam por ele, o pastor o recebia com um abraço firme, e as irmãs mais velhas lhe davam palavras de ânimo, como se soubessem exatamente o que ele precisava ouvir.
Um dia, depois de um culto, o irmão Daniel, o mesmo que tinha contado sua história de milagre, se aproximou de Lucas. Eu já estive onde você tá, disse ele, com voz calma. E se Deus me tirou de lá, ele vai te tirar também. Mas você precisa deixar ele trabalhar em você. Todo dia. Não é uma vez e acabou. Lucas baixou a cabeça. Eu não sei se consigo, irmão. Às vezes a vontade de usar vem tão forte. Daniel sorriu, daquele jeito que só quem já passou pelo fogo entende. Não é você que consegue, meu irmão. É Deus em você. Cada vez que a vontade vier, você clama, Senhor Jesus, me ajuda. E Ele vai te sustentar. Eu sei. E foi assim. Não foi do dia para a noite. Houve recaídas, houve noites de luta, houve momentos em que Lucas quase desistiu. Mas a cada tropeço, os irmãos estavam lá para levantá-lo. A cada fraqueza, a oração o fortalecia. E aos poucos, o menino que tinha sido escravo das drogas se tornou um jovem com um propósito. Hoje, Lucas está com 22 anos. É obreiro na congregação, ajuda na escola dominical e, toda vez que pode, conta sua história para outros jovens que estão onde ele já esteve. Ele não esconde as cicatrizes, que elas são parte do testemunho. Mas o que brilha mais nele não são as marcas do passado, e sim a luz de um Deus que não desiste de ninguém. E quando perguntam como ele conseguiu, Lucas sorri, daquele mesmo jeito que o irmão Daniel sorria anos atrás, e diz: Não fui eu. Foi Deus. Eu só deixei ele trabalhar. E olha só o que ele fez com um rapaz quebrado. A vida de Lucas se tornou um farol na congregação. Os jovens o procuravam depois dos cultos, com os olhos cheios de dúvidas e o coração pesado. Alguns chegavam com as mãos trêmulas, ainda com o cheiro de maconha nas roupas. Outros, com a alma tão vazia que mal conseguiam olhar nos olhos. Mas todos ouviam a mesma verdade que um dia salvou Lucas: Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser. Um desses jovens era Mateus, de 17 anos. Ele chegará à igreja arrastado pela mãe, depois de uma noite em que quase morreu de overdose. No início, cruzava os braços, revirando os olhos sempre que alguém falava de Jesus. Isso não é para mim, pensava. Mas algo no olhar de Lucas o intrigava. Não era julgamento, não era pena. Era como se aquele obreiro enxergasse além da rebeldia, como se visse nele o mesmo potencial que Deus viu em Lucas anos antes. Certa tarde, depois de um culto de jovens, Mateus se aproximou. Estava suado, as mãos enfiadas nos bolsos da calça rasgada. Irmão, você acha que Deus ainda pode me usar? Eu já fiz cada coisa. Lucas não respondeu logo. Sentou-se ao lado do garoto no banco de madeira da varanda da igreja, onde o cheiro de terra molhada depois da chuva misturava-se ao som dos grilos. Ele mostrou os pulsos, onde as marcas dos cortes ainda eram visíveis. Olha aqui, Mateus. Essas cicatrizes não somem. Mas sabe o que é mais forte do que elas? A graça de Deus. Eu já vendi droga na porta da escola. Já roubei minha própria mãe. Já acordei em hospital sem saber se ia viver. Mas hoje eu tô aqui, falando com você, porque Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Mateus abaixou a cabeça. As lágrimas caíram no chão de cimento, escuras como tinta. Mas e se eu cair de novo? Lucas colocou a mão no ombro do garoto, firme. Aí a gente levanta. Juntos. Como os irmãos fizeram por mim. E foi assim que começou outra história de transformação. Mateus não mudou da noite para o dia. Houve recaídas, noites em que o vício gritava mais alto que a fé. Mas a cada tropeço, Lucas e os obreiros estavam lá, não com sermões, mas com abraços apertados e orações que pareciam perfurar o céu. A mãe de Mateus, que já havia chorado tanto que pensava não ter mais lágrimas, começou a ver o filho de volta. Primeiro, foi o sorriso voltando. Depois, a vontade de viver. Até que, numa manhã de domingo, Mateus subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz trêmula, mas os olhos brilhando, ele contou como Deus o tirou do lixo e o colocou num lugar de honra. Eu não merecia. Mas Deus é assim, Ele dá o que a gente não merece. A congregação explodiu em glórias.
Algumas irmãs choravam, lembrando de quando aquele mesmo jovem xingava a mãe e quebrava tudo em casa. Agora, ele estava ali, de camisa social, a Bíblia na mão, falando de um amor que não tem limites. Os milagres na congregação não eram coisas distantes, contadas em livros. Eles aconteciam ali, no chão de terra batida, nas casas simples, nos corações quebrados que Deus escolheu para mostrar seu poder. Lucas e Mateus eram apenas dois entre muitos. Tinham os que deixaram o álcool, os que saíram da prostituição, os que superaram doenças que os médicos disseram ser sem cura. Cada um com sua história, cada um com suas cicatrizes, mas todos com a mesma certeza: se Deus fez por eles, pode fazer por qualquer um. E assim, a obra continuava. Porque na congregação cristã no Brasil, não havia casos perdidos. Havia apenas almas que Deus ainda não havia terminado de restaurar. O último passo do milagre. Quando Lucas terminou de falar, o silêncio na congregação era tão profundo que dava para ouvir o vento nas folhas do velho jambo ao lado do templo. Então, Mateus, o mesmo que outrora esmurrava paredes em crises de fúria, se levantou. Suas mãos, antes trêmulas pelo vício, agora seguiam firmes as páginas da Bíblia. Com voz grossa, mas serena, leu: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Naquela noite, não houve gritos nem espetáculo. O milagre estava no ordinário. Um homem que, há um ano, não conseguia ficar 5 minutos sem xingar, agora orava pelos outros. Uma mulher que vendera o corpo para sobreviver, agora ensinava crianças a bordar versículos em panos de prato. Um médico, que declarara sem esperança o câncer de uma irmã da igreja, estava ali, boquiaberto, vendo-a dançar com seu filho no colo, livre da doença. O pastor, um homem de mãos calejadas e sorrisos raros, encerrou com uma pergunta simples: quem aqui ainda acha que seu caso é difícil demais para Deus? Ninguém respondeu. Não porque todos já estivessem curados, mas porque, pela primeira vez, criam que a cura era possível. A lição no chão de terra batida. Milagres não são só cura instantânea ou soluções mágicas. Às vezes, são as mãos que param de tremer, a porta da cadeia que não gira mais, o copo de cachaça que fica cheio na mesa, intocado. Deus não desiste de restaurar, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. A congregação se esvaziou devagar, sob um céu estrelado que parecia mais brilhante naquela noite. Lucas e Mateus ficaram para trás, sentados no banco de madeira gasto. Pensei que nunca ia sair dessa, murmurou Mateus. Lucas sorriu, apontando para a cruz iluminada na parede. A gente não sai sozinho. Nunca sai. E era isso, o milagre não era deles. Era de um Deus que escolhe o improvável para mostrar que, onde o homem vê fim, ele vê começo. Onde vemos ruínas, ele vê alicerces. A obra continuava, porque na congregação, e na vida, ninguém é caso perdido. Apenas histórias em andamento, aguardando a próxima página escrita pela graça.